Bom dia, o nosso grupo ficou com o tema Vigilância Epidemiológica, passado pela professora Ana Paula, e os integrantes do grupo é composto por Alessandra, Brena, Frederico, Maria Gabriela, Monique, Rayane, Renato e Rodrigo. A vigilância epidemiológica é definida como um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde, tanto individual como coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Seu objetivo principal é fornecer orientação técnica permanente para os profissionais da saúde que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução destas ações de controle, tanto das doenças como dos agravos. Sendo assim, este conceito está em consonância com os princípios do SUS, que prevê integralidade preventiva assistencial das ações de saúde e a consequente eliminação da dicotomia tradicional entre essas duas áreas, que tanto dificultava as ações de vigilância. Bom, o propósito da vigilância epidemiológica é fornecer a orientação técnica permanente para os responsáveis pela decisão e a execução de ações de controle de doenças e agravos. Deve tomar disponíveis informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças ou agravos, bem como dos seus fatores condicionantes em uma área geográfica ou população determinada. A vigilância epidemiológica constitui-se ainda em um importante instrumento para o planejamento, a organização e a operacionalização dos serviços de saúde, como também para a normatização da atividade técnica. E como função da vigilância epidemiológica, temos a coleta de dados, processamento de dados coletados, análise e interpretação dos dados processados, recomendação das medidas de controle apropriadas, promoção das ações de controle indicadas, avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas, divulgação de informação pertinente. É de suma importância saber a finalidade da vigilância epidemiológica, que é recomendar e adotar medidas de prevenção e controle da doença ou agravos, a elaboração de estudos e normas, planejar, monitorar, produzir e divulgar informações para o controle das condições de saúde da população, operacionalizar o programa de imunizações do Estado, implementar, desenvolver, capacitar, avaliar ações voltadas a ISTs, divulgar informes epidemiológicos e notas técnicas sobre doenças transmissíveis (ST), imunização no Estado. A investigação epidemiológica de casos e pandemias é um trabalho de campo que é realizado a partir dos casos notificados, seja ele clinicamente declarados ou suspeitos, e seus contatos, que têm por principais objetivos identificar a fonte de infecção e o modo de transmissão. Também os grupos expostos a maior risco e os fatores de risco, bem como confirmar o diagnóstico e determinar as principais características epidemiológicas. O seu propósito final é orientar medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos. Ela também se divide em dois momentos, que é o roteiro de investigação de caso e o roteiro de investigação de pandemia e surto. O roteiro de investigação de casos é dividido em 6 etapas. A primeira etapa é a coleta dos dados, a segunda etapa é a busca de pistas, a terceira etapa, a busca ativa de casos, a quarta etapa, processamento de análises parciais dos dados, a quinta etapa, o encerramento dos casos e a sexta etapa, o relatório final. Já na investigação de surtos e pandemias, ela é dividida em 11 etapas. A primeira etapa é a confirmação do diagnóstico da doença, a segunda etapa, a confirmação de existência de epidemia e surto, a terceira etapa, a caracterização da pandemia, a quarta etapa, a formulação de hipóteses preliminares, a quinta etapa, análises parciais,
A sexta etapa, busca ativa de casos. A sétima etapa, busca de dados adicionais. A oitava etapa, análise final. A nona etapa, medidas de controle. A 10ª etapa, relatório final. E a 11ª etapa, divulgação dos casos. Sistema de informações e agravos de notificação. É o sistema mais importante para a vigilância epidemiológica. Foi desenvolvido entre 1990 e 1993. Visa sanar as dificuldades do sistema de notificação compulsória de doenças e tem como objetivo coletar e processar dados sobre agravos de notificação em todo o território nacional desde o nível local. A entrada de dados ocorre pela utilização de alguns formulários, que é a ficha individual de notificação. Ela é preenchida para cada paciente quando tem suspeita de problema de saúde, e a notificação negativa, que é a notificação da não ocorrência de doenças de notificação compulsória. A partir dessas informações, pode-se calcular a incidência, prevalência, letalidade e mortalidade, tais como características de pessoa, tempo e lugar. Sistema de informações sobre mortalidade. Criado em 1975, o seu instrumento padronizado de coleta de dados é a Declaração de Óbito, impressa em 3 vias coloridas, cuja emissão e distribuição para os estados é de competência exclusiva do Ministério da Saúde. As secretarias estaduais, elas distribuem para os municípios, e as secretarias municipais se responsabilizam pelo controle e distribuição entre os profissionais médicos e instituições que a utilizem. A análise dos dados do SIM permite a construção de importantes indicadores para o delineamento do perfil de saúde de uma região. As informações obtidas pela DO também possibilitam informações do perfil de morbidade de uma área, as doenças mais letais e as doenças crônicas. Deve-se também checar se as mesmas constam no SINAM, bem como a evolução do caso para óbito. Sistema de informações sobre nascidos vivos. O SINASC tem como instrumento padronizado de coleta de dados a Declaração de Nascido Vivo. A emissão é, como exemplo da DO, e é de competência exclusiva do Ministério da Saúde. A emissão da ADN, como seu registro em cartório, serão realizados no município de ocorrência do nascimento. Deve ser preenchida nos hospitais e outras instituições de saúde que realizam parto, e nos cartórios de registro civil. A ADN deve ser preenchida para todos os nascidos vivos no país e, no caso de gravidez múltipla, deve ser preenchida um ADN para cada criança nascida viva. Então, a respeito do sistema de vigilância epidemiológica de eventos pós-vacinais, torna-se necessário saber que as vacinas servem para prevenir o adoecimento e a morte de milhões de pessoas a cada ano no mundo, sendo a intervenção com melhor custo-benefício. Em contrapartida, não são isentas de efeitos colaterais ou eventos adversos. Então, o referido sistema chega com a função de identificar esses eventos adversos, sendo novos ou raros, no período pós-vacinal. Na assistência à saúde, ele funciona em forma de notificação, seja ela respectivamente de nível local, municipal, regional, estadual e nacional. Enfim, a importância desse sistema é evidenciada pelo grande impacto de um evento adverso pós-vacinal, que pode causar medo e até revolta no cliente. Logo, é imprescindível a existência de algo para coordenar, avaliar e sanar esses possíveis acontecimentos. Acidentes por animais peçonhentos. Se eu fosse falar sobre todos, eu iria ficar aqui o dia inteiro e não iria terminar. Porque tem os ofídicos, tem o araneísmo, são diversos animais peçonhentos. Mas eu escolhi falar sobre o escorpionismo. E no Brasil, os escorpiões de importância médica, eles são representados pelos gêneros Titus, que podem sobreviver vários meses sem alimento ou água, o que dificulta o seu controle. Nós temos o escorpião amarelo, o escorpião marrom, o escorpião preto,
E o envenenamento ele é causado pela inoculação de toxinas através do aparelho inoculador, que é o ferrão dos escorpiões. E ele pode determinar alterações locais benignas, que é na região da picada, mais comum em adultos, e sistêmicas, ocorrendo mais em crianças, pois constituem o grupo mais suscetível ao envenenamento sistêmico grave. O diagnóstico. Então, não existe um exame laboratorial para a confirmação. E aí, nos casos de impossibilidade de obtenção da história da picada ou identificação do agente causal, o diagnóstico diferencial deve ser feito com acidente por aranha do gênero Phoneutria, que provoca quadros local e sistêmicos semelhantes ao do escorpionismo. E o tratamento, quando há somente o quadro local, ele é sintomático e consiste no alívio da dor por infiltração de anestésico sem vasoconstritor ou analgésico sistêmico. E os aspectos epidemiológicos, os escorpiões eles são de caráter predominantemente urbano. Sua ocorrência tem se elevado nos últimos anos, particularmente nos estados do Nordeste, atingindo mais de 21 mil acidentes e a taxa de incidência é de 12 casos por 100 mil habitantes. E agora vamos dar início a uma apresentação feita em gibi, para que vocês possam compreender melhor o assunto. Crianças brincando em um material de madeira ou entulhos, quando uma delas, Joãozinho, se espanta e dá um grito. Ai, minha mão! Um escorpião! Mariazinha, que também estava brincando no local, presencia e logo diz: Corre, Joãozinho, vamos contar pra tia que o escorpião te mordeu. Minha mãe disse que pode fazer muito mal, vamos logo. Ao chegar em casa, Mariazinha logo toma a frente e conta para a mãe de Joãozinho que ele foi picado por um escorpião. Tia, um escorpião mordeu a mão do Joãozinho. Nesse momento, Joãozinho já se encontrava chorando, reclamando de muita dor, e sua mão já estava muito edemaciada. A mãe de Joãozinho se preocupa muito e pergunta: O que houve com meu filho? Ela logo verifica o tamanho da mão a respeito do edema e sente que Joãozinho já está com a temperatura elevada. Joãozinho responde que está com muita dor. Tá doendo muito, mãe, minha mão. A mãe de Joãozinho resolve levá-lo ao postinho de saúde para que tente resolver algo o quanto antes. Mariazinha volta para sua casa meio preocupada e eles seguem o caminho para o posto. Ao chegar no postinho, são recebidos pela médica responsável, que logo pergunta o que aconteceu e examina o local da picada. Ao examinar, ela diz: O que houve com seu filho? Ele foi picado pelo escorpião. Vou chamar uma enfermeira para dar início ao seu tratamento. Ok, obrigada. Dias depois, Joãozinho vai às compras com sua mãe e encontra a doutora que o atendeu no postinho. E Joãozinho diz: Mãe, olha, é a doutora que me atendeu naquele dia. Verdade. Oi, doutora. Olá, Joãozinho. Como você está? Estou bem melhor. Toda aquela dor já passou. Bom saber. Já vou indo. Tchau.